Eu vou... Olá, professora. Oi, Tassiana, tudo bom? Hoje, nossa aula síncrona, né? De FEB. Eu não vou fazer chamada para não perder tempo, agora eu não vou. Mas eu gostaria de que vocês, os alunos presentes, quem gostaria de apresentar o que leu? Começar falando um pouco sobre a leitura. Yuri, qual foi seu entendimento do texto de Sistema Colonial Fernando Novaes? O microfone é seu. Professor, eu estava até abrindo os arquivos aqui para lembrar o que foi que eu escrevi. A senhora está falando que esse texto aí de Fernando Novaes é um dos textos da primeira semana, daquelas páginas de 80 a 91. Sinceramente, professor, eu posso dar a minha visão geral de todos os textos, mas falar individualmente de um dos textos eu não me lembro, não. A senhora está sem áudio, não estou escutando a senhora, não. Desculpa. Atualize todos no que você leu, a turma toda, a gente, para a gente começar a ler a discussão, né, do texto, a aula de hoje. Certo. Eu estava até tentando abrir aqui para lembrar alguns pontos, né? Já faz, acho que mais de 10 dias que eu li esses textos, assim, eu não me lembro exatamente do que eles tratavam, mas eu lembro que eles se tratavam sobre eles tratavam sobre a Idade Moderna, uma época que veio posteriormente a Idade Média e preponderou o mercantilismo, né? Um sistema econômico. Só para vocês que estão vindo, um minutinho só, Yuri. Todos estão me ouvindo, né? Pronto. Eu passei para vocês um texto de Fernando Novaes, o Sistema Colonial. Estão lembrados? Vocês leram? Professora, a senhora passou para a gente na primeira semana um texto que era da página 80 até 91, página 80 e 91. Esse Fernando Novaes trata do sistema colonial, página 81. Tá vendo? Certo. Então é um dos arquivos um dos arquivos, exatamente. Certo. Aí vem o objetivo das colônias, que é um artigo pequeno de Montesquieu, tá vendo? Depois vem o mercantilismo, os antecedentes medievais, e depois vem o mercantilismo como sistema de poder. Viram isso? Aí, o texto vai até aí, certo? Certo? Podem se pronunciar, vocês outros. Sim, professora. Certo, senhor. Ok. Todos estão agora, vamos dizer assim, centrados no que foi dito, não é isso? Antes de entrar, Fernando Novaes é um historiador, tá? E a ideia do curso, se vocês olharem em mente, vocês vão ver que a gente vai pegar os clássicos que tratam de temas e vai jogar com outras perspectivas modernas. Como a gente está numa turma de formação econômica de economistas, então eu resolvi misturar os textos, tá? E nessa mistura, a gente inicia com Fernando Novaes, mas tem um outro texto que eu vou passar essa semana, que é outra visão já econômica de Ciro Rezende. Conheceram ou já leram alguma coisa de Ciro Rezende? Ciro Rezende, ele trabalha especialmente, ele é um economista, trabalha especialmente com a questão econômica dos processos, tá? Então, veja, eu vou fazer uma breve, um introito, como a gente chama. Antes de entrar em Fernando Novaes, eu vou utilizar, porque ele também, Fernando Novaes, vai ver o conceito de sistema colonial e a relação com a acumulação primitiva de capitais. Quem leu isso? Sem ser só Yuri, quem foi que conseguiu ler o texto? Por favor, se pronuncie. Eu já li, professora. Eu li também, professora. Vocês têm alguma coisa a colocar da compreensão que tiveram? Não precisa ser muito preciso, não, mas eu quero ver o que é que vocês apreenderam do texto.
Eu vou falar Professora? que o mercantilismo ele foi usado basicamente para fortalecer a identidade de Estado, né? No caso, Certo, de nação, certo. que foi usado É uma por vários política países. econômica, né? É É. uma política E econômica tudo para que não fortalecer. tivesse sujeito ao interesse do Estado, não, eles não tinham interesse. Se fosse para Certo. outro. Aí vem uma série de práticas mercantilistas para proteger esse Estado, né? Com tarifas protecionistas, que vocês devem ter visto isso, né? Sim, sim. Aí, Lucas, onde é que entra a história da América nisso, o Brasil especialmente? Na parte do Brasil, não vi no texto, não. Não, mas você conseguiu inferir alguma Ah. coisa a partir dos filmes? Porque eu pedi que vocês fizessem uma conexão, né? Certo. O dos filmes eu vi agora à tarde, o documentário, e eu estava vendo sobre a exploração da mão de obra de cana-de-açúcar. Seria essa a parte que você estava perguntando? Ó, vê, eu vou fazer agora um introito que não vai tratar exclusivamente agora desse texto, mas para vocês entenderem toda a dinâmica, inclusive do sistema, com base em Antônio Telo, que é aquele... Depois vocês vão ler um texto mais específico dele, porque Antônio Telo ele vai tratar exatamente dessas questões de geopolítica, né, e estratégias dos Estados-nações. Bom, todos estão me ouvindo, né? Então, vamos lá. Prestem bem atenção, anotem, se quiserem, mas vamos lá para vocês compreenderem a ferramenta. É o seguinte, segundo Antônio Telo, tá, o mundo, na percepção dele como internacionalista ou especialista em relações internacionais, ele disse que o mundo, se é que é possível tratar do que a gente chama de uma economia... Deixa eu perguntar o nome dele, nosso monitor, Robério. Robério, está gravando já? Pronto, está gravando. Sim, está gravando. Beleza. Então, veio. Não vai dar tempo de chamada, não, Lucas, hoje, embora eu quero que vocês prestem atenção na aula, tá certo? Aguentem um minutinho, me ouvir, que é importante para o aprendizado de vocês. Então, veja. Professora, eu não estou vendo na tela, não, o símbolo de gravação, não. Deveria aparecer no canto esquerdo superior, o símbolo de gravação. Era o REC. Mas não está aparecendo, não. Robério, a gente não está vendo o símbolo da gravação, não. É assim mesmo? Ah, porque ele disse que está gravando em outro sistema. Ah, beleza. Beleza, ok. Olha, Robério, aí você monitora aí quem está presente, tá bom? Valeu. Então, vê, Antônio Telo, ele nessa perspectiva de reflexões como internacionalista ou como especialista em relações internacionais, ele pensa, ele tem a perspectiva de pensar o mundo, né, como um grande sistema mundial. Como a gente está falando de sistema colonial, acho pertinente entrar nessa antes. Então, vê. O que seria esse sistema mundial? Para Antônio Telo, há uma condução, né, do que seria uma proposta hegemônica de países, tá, que em momentos diferentes tiveram a liderança ou o controle desse sistema mundial. Então, para ele, o sistema mundial é o quê? Você tem sistemas abertos, a teoria de sistema, né? E você tem sistemas fechados. O nosso, e que envolve, inclusive, o sistema colonial e esse sistema mundial, é um sistema aberto. Por quê? Porque ele está sempre em movimento, ele se atualiza. A diferença de um sistema fechado, a gente poderia exemplificar com um relógio. Você olha, se você abrir o relógio, você vê que há uma mecânica lá dentro que funciona, tá? Ali para o objetivo da hora.
mas ele, ao funcionar daquela mecânica, ele não tem nenhuma dependência com o mundo externo. Nós, seres humanos, somos sistemas biológicos abertos, porque a gente está em constante mudança e, segundo, inclusive, o próprio Paulo Freire, né, educador, ele diz que nós somos seres inacabados. Então, a gente está em permanente processo de mudança e aprendizado. Sendo dessa forma, o mundo que nos cerca, a realidade à nossa volta, ela está sempre nos influenciando. Então, esta troca ir e vir com o mundo externo faz a mudança na nossa percepção, na nossa forma de entendimento da vida, das relações humanas, das relações econômicas, políticas, sociais, enfim, todas as relações em que os homens estão envolvidos. Dito isto, nós sabendo que a gente é um sistema fechado, é aberto, então partimos para o que é o sistema mundial, na perspectiva de Antônio Telles. É o que ele pensa assim, ele ainda questiona, se é que a gente poderia pensar as relações comerciais internacionais entre diferentes estados como um sistema mundial. A proposta do artigo dele, do trabalho dele de pesquisa, é exatamente mostrar que há essa coerência. Então, ele diz o seguinte: o sistema mundial, para ele, é definido pelo controle de uma técnica. Para ele, a cada período diferenciado da história, determinadas nações tiveram o controle de uma técnica e esse controle dessa técnica lhes deram a liderança para que essas pessoas estivessem à frente, ou esses estados-nações estivessem à frente, hegemonicamente, dando as cartas que a gente pode... Onde é que chega a vez do Brasil aí, professora? Daqui a pouco, calminha. Não, quando chega a vez do Brasil nessa hegemonia aí de Antônio Telles. Calminha, o negócio é sério. Por isso que a gente está aqui estudando. Aí, o que é que acontece? O primeiro sistema mundial foi um sistema bipolar, quer dizer, de dois poderes, de dois estados implementando esse poder. Isso se deu lá atrás, em 1494, vamos a partir daí, no século XIV, final do século XIV, início do século XV, com a expansão marítima comercial europeia, liderada por Portugal e Espanha, ok? Qual era a técnica que eles desenvolveram? Sobretudo, inicialmente, Portugal desenvolveu a técnica da navegação. Eles foram pioneiros em navegação a mares abertos, né? E aí eles conseguiram dominar, daí a hegemonia deles, né? Eles conseguiram dominar a navegação do Atlântico Sul, tá certo? Enquanto que a Espanha desenvolveu também, pelo poder naval, a técnica da navegação em mares abertos, só que no Atlântico Norte, ou no que eles chamam uma parte da América, puxando para a América Central, tá? E aí, veja, esse poder bipolar era equilibrado, vamos dizer assim, em termos de relações internacionais, entre essas duas potências, e essas duas potências eram, vamos dizer, essa relação era normatizada pelo Tratado de Tordesilhas, que foi o mais conhecido. Houveram outros menores, mas eu não vou me aprofundar nisso. Bom, o segundo sistema mundial, esse sistema mundial, o primeiro, ele passa 125 anos, quer dizer, um século e quase metade do século, sob o controle econômico do mundo, do planeta, né? Até onde se conhecia. E que eu digo do planeta envolvendo o Ocidente e a América, ok? O segundo sistema mundial, ele passa a ser liderado pela Inglaterra. Por que Inglaterra? A Inglaterra também ela vai se preocupar com, ela vai se aprofundar no domínio da técnica de navegação, só que em cima desse poder naval também que ela se estrutura, só que ela vai além. A Inglaterra vai
inserir na sua plataforma de conhecimento técnico, vai ajustar a navegação a técnicas que a gente chama de combate e de defesa. Então, ela vai ser uma das primeiras nações, a nação que vai trabalhar em comboio. Ela só sai, e como é que vocês veem isso? Lembra daquele filme de Os Piratas do Caribe, Jack Sparrow, que era, no caso, o pirata, e tem uma das sequências do filme que a marinha inglesa está correndo atrás do danado do pirata, né? Que é o Jack. E aí, eu acho que vocês veem na tomada toda aquela indumentária dos canhões acoplados aos navios. Pronto, essa é a técnica que Inglaterra domina para ser conhecida, para se estruturar e ser conhecida como a defesa dos oceanos. Ela vai liderar o segundo sistema mundial por agregar a ideia da navegação de mar aberto, também um arsenal bélico que conduz dentro das próprias navios e embarcações, além dos canhões de alta performance, entre o século XVII e XVIII. Ela chega até o século XIX, viu? Quem foi que perguntou isso? Foi Yuri, foi? Não. Foi Yuri. Ela chega até o século XIX. Por incrível que pareça, ela passa quase 300 anos desse domínio. Não é interessante? E esse domínio é sacralizado em 1808, quando ela traz para o Brasil a família real. Como é que ela vai? Napoleão Bonaparte vai ameaça invadir, está invadindo a Europa toda e ameaça invadir Portugal. O que é que Portugal faz? Dá o pulo do gato. E é esse jeitinho que Portugal usa, ele implementa a gente aqui, por isso a nossa herança também do jeitinho brasileiro vem dessa herança portuguesa, tá? Só para vocês saberem. Então, eles dão o pulo do gato, deixa Portugal, o território português, para trás, e vem com a corte todinha para o Brasil em 1808. A Inglaterra diz, não, eu dou toda a proteção a vocês chegam em segurança lá nas Américas, contanto que vocês me deem condições, tá, de entrar no comércio internacional que vocês lideram, e a gente vai querer ter um exclusivismo comercial e vamos querer ter também alíquotas diferenciadas alfandegária ou aduaneira. E Portugal aceitou. Por isso que toda a riqueza que era explorada aqui no Brasil, inclusive o ouro das Minas Gerais, no momento mais na frente, passa a ser todinha para a Inglaterra, devido a esse débito que Portugal passou a ter com a Inglaterra. Beleza? Então, o líder do segundo sistema mundial passa a ser a Inglaterra, porque ela vai se organizar com a maior frota marítima, tá? Além dessa grande frota, e eles só saíam em comboio, que era uma forma de defesa, e ela se coloca e se intitula e se porta como a Marinha ou a Polícia do Mar, né? Uma política de segurança dos mares, e eles fazem exatamente esse papel de proteção de todas as rotas que passavam por mares. Proteção dos corsários, navios corsários, dos piratas, de outras nações, por exemplo, o conflito que existia entre os Países Baixos e a Espanha, o conflito da Espanha com Portugal, que vai ser resolvido depois do casamento de Isabela de Castela com Filipe de Aragão. Enfim, os conflitos da Holanda, né, que depois vão invadir aqui o Brasil, né, em busca do... Aí você vai contar essa história depois. E toda essa estrutura de defesa ainda é aprimorada
porque ela utiliza tecnologia do que a gente chama, além do comboio, a tecnologia de longo alcance de canhões de alta potência, tá? Então, a ideia era, escreveu no leu, canhão para cima, afunda o navio e tchau. Então, eles sempre se postulavam como essa defesa da marinha inglesa nos mares internacionais. Ou o pessoal aceitava, ou então ia brigar contra ela. Mas a marinha inglesa era a maior que tinha na época, o maior conceito de esquadra, de bélico e naval, né? Os navios mais rápidos, maiores, enfim. Bom, o terceiro sistema, e aí eu disse a vocês que a primeira técnica que dominava a hegemonia do poder bipolar era entre Portugal e Espanha. A segunda técnica, exatamente, era ainda o poder naval, mas agora não era mais um poder bipolar, era o poder único da Inglaterra, tá? Claro que a concorrência era grande entre a França, a marinha francesa, e a Holanda, né? A Espanha também, mas ninguém era páreo para a Inglaterra naquele período. E olhe que ela ainda não tinha dado o que a gente chama de Revolução Industrial. Quando ela parte do século XVIII, meados do século XVIII, e ela implementa a Revolução Industrial, ela cria os barcos a vapor, que são mais rápidos, mais leves e também muito ágeis, no sentido de montar uma esquadra, etc. O líder do terceiro sistema mundial, na perspectiva de Antônio Tello, são os Estados Unidos. E esse sistema mundial, ele vai ocorrer a partir da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com o fim da Segunda Guerra, é quando os Estados Unidos se destaca como potência, e a técnica que ele vai utilizar para intimidar, ameaçar e exercer sua hegemonia, exatamente a bomba atômica. E aí a gente vê como é que os Estados Unidos, eles impuseram isso para as outras nações, não precisava, mas eles explodiram, né, a primeira bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Nem precisava, porque o acordo já estava bem avançado. Mas ali foi o quê? Uma manifestação para que todas as nações passassem a temê-los, certo? E, por isso, os Estados Unidos, até hoje, ainda está nessa briga. O investimento que eles fazem em defesa, em pesquisas do espaço aéreo e investimento bélico eu acho que 3 vezes mais do que qualquer outra nação jamais pôde fazer. Então, é um gasto extremado. E é por isso que eles continuam se colocando como a polícia do mundo. Agora são eles. Se a Marinha Inglesa se colocou como, entre aspas, polícia dos mares, né? Agora os Estados Unidos se coloca nesse papel. Só que, segundo outro historiador chamado Jean-Baptiste Duroselli, ele é da linha da Escola dos Análises. Já ouviram falar da Escola dos Análises? Francesa. É uma escola que, a partir de 1929, ela cresce na Europa, sobretudo na França, inicia na França, e a proposta dela é compreender o que foi, começa assim a tentar, de forma interdisciplinar, compreender o que foi a crise de 1929, que solapou as economias liberais, né? Burguesa naquele perímetro dos Estados Unidos, Europa, enfim. Então, eles, ao propuserem isso, eles começaram a pensar não só unicamente como historiadores, mas eles agregaram historiadores, agregaram economistas, antropologistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, geógrafos, todos para que eles contribuíssem na perspectiva do seu objeto de estudo, né? Contribuísse com a explicação do que foi 1929. Então, Jean-Baptiste Duroselli é
remanescente também dessa terceira geração dos análises, porque foram 3. Então, a primeira de Mark Bloch e Lucien Febvre, a segunda de Fernand Braudel, com estruturalismo, né? E a terceira, ela é muito mais, vamos dizer assim, multifacetada, porque tem historiadores com perspectivas políticas, culturais, dentro desse leque, estudo das mentalidades. É uma história, nesse momento, mais fragmentada, né? História econômica, história, então, ela abre-se um leque de possibilidades de estudo naquela interpretação que há. E Jean-Baptiste é dessa terceira geração, é um internacionalista, estuda a relação de poder dessas nações. E ele escreveu num livro chamado Todo o Império Perecerá, é um livro que ele lançou, é a tese, se não me engano, do doutorado dele. Ele diz que, da mesma forma que o Império Romano rui, quer dizer, ele cai, todo império que surgir, ele perecerá. E aí ela aponta os sinais dessa queda da hegemonia americana. E ele já coloca uma previsão dizendo que os asiáticos disputam como uma promessa, tá? De uma forte ameaça futura ao sistema hegemônico estadunidense, certo? Então, dito isso, do primeiro, segundo, terceiro sistema mundial, para vocês arrumarem na cabeça de vocês, aí a gente vem agora com o sistema colonial e a acumulação primitiva de capital. Alguma dúvida dessa primeira parte que eu falei? Por enquanto não, professora. Não, professora. Não, né? Tá claro, beleza. Aí, veja, se outra coisa, eu estou falando muito rápido, porque às vezes eu falo muito rápido, e isso talvez vocês dificultem o acompanhamento. Não, Se eu tiver, professor. dê uma freada, viu? Tá tranquilo, professora. Tá Beleza. tranquilo. Aí vem o Tratado de Tordesilhas da Guerra Fria. Por isso que o livro como é dele? Telo vai do Tratado de Tordesilhas da Guerra Fria. Esse domínio de uma técnica, ele vai permitir que esses estados nacionais que surgem, eles se fortaleçam, tá? E aí, para vocês entenderem como é que entra essa acumulação, tá certo, Silas? Mas voltem, não esqueça da gente, não. Como é que entra no ar esse sistema de acumulação primitiva de capital? Ora, quando há na Europa, tá, o que a gente chama transição do feudalismo para o capitalismo, começa uma movimentação na Europa pela reabertura do comércio e das cidades. Beleza? Esse movimento de reabertura traz consigo o que a gente chama a quebra daquele sistema colonial, que era o sistema feudal, que era meio fechado, né? E quando essas pessoas passam a levar seus excedentes, houve uma melhora, né, na performance, vamos dizer assim, climática da Europa, na diminuição da mortandade, uma melhora na técnica de arar a terra, de criação dos animais, o frio, houve uma redução, isso é importante dizer. Então, várias perspectivas favoráveis levaram a, vamos dizer assim, o declínio paulatino do sistema feudal. Lembrando a vocês que o sistema feudal, que é aquele sistema suceranos e vassalagem, né? Ele começa a apresentar sinais de quebra quando há essas melhorias sistemáticas, por exemplo, o conhecimento de novas técnicas de arado, a introdução da tração animal para arar a terra, seja a tração do gado, atrelada ao gado, né, ao boi, ou a tração animal atrelada ao cavalo, que é mais ágil, mais forte. E eles utilizavam, inclusive, o cavalo árabe, que tem mais força nas suas patas, e o que impulsiona uma boa aragem da terra, tá? A
atrelado a isso, você tem a tecnologia da charrua, que é uma forma de arado, que ela cava mais a terra, ela penetra mais. Então, você bota uma charrua que antes era aquele sistema manual, né, de plantio, aí você troca por um animal, vários animais, que vai arar aquela terra muito mais rápido. Então, obviamente, enquanto aquela terra estava sendo arada, automaticamente vinham os seres humanos para encherem, né, e plantando aquelas sementes. Então, o processo de plantio, com a tecnologia, ele torna-se mais rápido. E, obviamente, a colheita vai ser maior. Se associada a um bom clima, a essas técnicas que eu falei, e houveram outras, eu não vou me aprofundar. Esse excedente começou, aí vem também a perspectiva. Aquelas invasões também bárbaras, elas foram diminuindo, o que faz com que essas pessoas se acomodem, essas pessoas, esses grupos, se acomodem nas melhores terras. E o que é que acontece? Essa acomodação vai levar uma tranquilidade maior àquele momento, o que vai fazer que os mercadores vão ter mais condição de levar essas matérias-primas para serem vendidas nas feiras no domingo. Então, sobrava farinha, cevada, grãos, café, trigo, arroz, o que fosse. Sobrava mel, sobrava couro, artigos em couro, e essas pessoas levavam para as feiras e lá faziam uma espécie de escambo, trocava, porque a moeda ainda não era padronizada, trocava por outras mercadorias, lã, couro, vasilhas, armas de tipo espada, adaga, enfim. Aqueles, como é que diz? Aquele negócio que protege, me esqueci agora. Tu sabe o que é, né? Vocês sabem o que é. Aquele... Escudo, aquelas roupas, armaduras, exatamente. Então, eles faziam essa atividade e cada vez elas foram ficando rotineiras. Mas só que havia um obstáculo. Cada feira dessa que as pessoas levavam seus excedentes, se fosse naquela mesma região, tudo bem. Mas se eles fossem, por exemplo, negociar com as frentes de mercadores que vinham do Mediterrâneo, aí complicava. Por quê? Porque não havia padronização de pesos, medidas e moedas. E aí isso criava confusões, estremecimentos e, às vezes, guerra, briga, confusão, e aí não dava certo. Então, a necessidade de se construir, tá, fronteiras, construir, como é que se diz, tarifas aduaneiras padronizadas, um único peso, medida, uma política mesmo, fez com que desse origem à ideia do Estado. O Estado, nação, é um produto europeu, tá? É um produto europeu que vai se espalhando pelas regiões. E para que esse Estado se constituísse, era preciso haver o que a gente chama de uma guerra interna ou um grande acordo de unificação dos territórios. Vocês sabem, olhando toda a geografia, né, da Europa, vocês vão ver que elas são muito fragmentadas. E como a gente veio de um sistema feudal, havia a história de heranças de famílias que recebiam lotes de terra ou uma grande possessão de terras, que era no território da França, quando o cara era da Espanha. Recebia grandes possessões de terra quando era na Hungria, quando era na Alemanha. E isso vai trazer um óbice muito grande. Como você vai ajustar isso para criar uma unidade em torno de um Estado, em torno de leis, em torno de uma nação? Então, nas relações internacionais, para as relações internacionais, você só entende que há relações internacionais quando existem o Estado constituído. Você não faz relações internacionais
sem que haja este organismo funcionando com leis. E para isso é preciso ter a unificação do território, seja em torno, através de casamento, de guerra, o que for, ou acordos, seja através de, como é que se diz? Guerras mesmo. Então, ou você tem a unificação, mas essa unificação tem que acontecer para que esse Estado-nação ele surja. Então, para que esse Estado seja reconhecido, ele precisa ter um território unificado, um povo, tá? Que reconheça aquele território como a sua terra e leis, né? Um conjunto de leis que normatize essas relações e a existência desse organismo. Então, eu tenho esses 3 elementos. E antes eu tinha também 4 elementos, que era a língua. A língua era um elemento que auxiliava no reconhecimento daquela território espacial chamado Estado. Só que muitos estados, muitas localidades na Europa, ainda sem ter se constituído como Estado-nação, falavam diferentes línguas e dialetos, devido a essa forma multifacetada, né, que era a coxa de retalho chamada Europa, tá? E aí, veja, essa situação de você ter que unificar o território era muito problemática, porque isso tinha todo um problema, vamos dizer assim, a ser administrado. Por exemplo, o Estado, às vezes, era protestante, como há muitos do Países Baixos, às vezes o Estado era católico, às vezes o Estado, veja bem, às vezes o Estado era, na sua própria compleição, era vários territórios doados a reis nesse sistema de nobreza, da monarquia. E aí, isso complicava a fazer esse território único. Então, nesse cenário extremamente fragmentado, que era a Europa, seja na cultura, seja na língua, na geografia, quem despontou como o primeiro Estado-nação constituído foi Portugal. Não é lindo isso? Olha aí nossas raízes portuguesas. Portugal foi o primeiro país a unificar seu território. Para que isso acontecesse, não muito, certo? Tá certo. Aí, veja, para que isso acontecesse, eles foram pioneiros em muitas coisas. Primeiro, para a vista do que fez, né, Martins? Exato. A primeira coisa que eles fizeram foi expulsar os mouros de suas terras. Então, foi uma guerra que durou, acho que uns 30, 40 anos ou mais, porque a fronteira era sempre invadida, porque eles faziam fronteira com a Espanha, e esses mouros vinham da Espanha e invadiam o território português. Bom, primeira coisa, expulsão dos mouros da terra. Segundo, uma aliança interna pioneira em toda a Europa, e eu digo isso, a sagacidade dos portugueses nesse sentido. Eles foram pioneiros em muita coisa. Tem um livro, O Pioneirismo do Estado Português, que vale a pena vocês lerem para ter a noção do que foi esse empreendedorismo de Portugal, né? Não é um empreendedorismo que nos tenha, na realidade, nossos antepassados sendo muito felizes, mas ele insere o Brasil nessa rota de comércio e relações internacionais dentro desse contexto, né, de Estados-nações. Então, o que é que acontece? Portugal vai, unifica o território, depois que expulsa os mouros e faz essa aliança com o rei, né? Então, a aliança dos navegadores, a burguesia comercial com o rei, foi uma aliança pioneira, gente, porque havia muitas arestas para serem, vamos dizer assim, contornadas, serem resolvidas. E Portugal conseguiu fazer isso. Então,
o que a gente chama uma aliança, né? E a união do interesse do poder político do rei e de toda a sua corte, de, como é que diz? Nobres, viscondes, condes, barões, todas essas, né? Levou a poder político se unir ao poder econômico das classes comerciais de navegadores também. Juntando essas duas forças, poder econômico e poder político, o Estado Nacional foi construído. Ao ser constituído, eles criam também a unificação da moeda, a unificação territorial, a unificação de pesos e medidas, um ordenamento, ainda que primário, jurídico e diplomático, óbvio, e todo um empreendimento em torno da navegação em busca de saída para os mares abertos. Uma das coisas que Portugal fazia, sobretudo os navegadores e os espiões, eles tinham muitos espiões no governo, e era exatamente, sim, e o acordo também com os reis católicos, em torno também da Igreja Católica, né? E aí, uma das coisas que eles faziam com espiões era irem para os portos, diferentes portos, disfarçados, inclusive, pagavam, inclusive, esses espiões, para ouvirem desses navegadores, convidavam, inclusive, para que eles tomassem vinho, era uma tática, outro jeitinho, tomar vinho, o cara bebia e dizia tudo, e pagava aí aquelas saraus, etc. Tal. Então, o cara dizia, esses navegadores que enfrentavam mares diferentes, eles diziam o que viram, como chegaram, eles saíam soltando coisa. E aí, outro pioneirismo de Portugal foi a cartografia. Eles são especialistas na cartografia. E eles construíam, eles criavam mapas, né, roubando ou absorvendo essas informações e criavam esses mapas muito em aquarela, pintado, e eram guardadas 7 chaves lá na torre mais alta do palácio, para que as pessoas não tivessem acesso. Esses cartógrafos normalmente eram mudos ou surdos, eles não falavam, isso era uma característica, e eles ficavam confinados, como se fossem aqueles padres, né? Lembra aquele filme O Nome da Rosa? Pronto, aqueles padres centenários que ficavam lá na biblioteca, pronto, eles faziam assim. Eles dificilmente tinham acesso ao mundo exterior, porque eram proibidos, inclusive, devido ao alto sigilo da informação. E com essa de posse dessas informações, como Portugal era um país muito de poucas terras, tá? O mar era a saída que ele tinha. Então, ele ia além-mar, por isso que vem além-mar esse termo, para buscar aquilo que sua própria terra não tinha para dar, porque o território era muito acidentado, íngreme, rochoso, e poucas coisas dava para produzir, além, obviamente, das olivas, das oliveiras, as azeitonas, dos azeites e do bacalhau, que é o peixe salgado de águas profundas. Tecnologia portuguesa, que chega à nossa mesa, né, na Semana Santa, quando a gente pode comprar. Quando não, é aquele bacalhau falsiê mesmo, e olhe lá. Aí, o que acontece? Esse pioneirismo de Portugal fez com que ele conjurasse, ele juntasse todas as condições propícias para investir na navegação. A navegação era um negócio extremamente caro, arriscado, era um negócio caro e arriscado. E para você convencer, era um tiro no escuro, na realidade, para você convencer navegadores para ir se aventurar em alto mar, deixar suas famílias, deixar suas casas, etc., para aventurar em busca do caminho alternativo, era essa a motivação das Índias, né? Por quê? Porque as casas de comércio que atuavam no Mediterrâneo eram, o que a gente chama, monopolizavam o comércio que vinha das especiarias do Oriente. E aí Portugal
como eles queriam ter acesso a essas especiarias, não podia ser através dos mercadores genoveses. Então, eles pensaram, bom, se eles chegaram, se a Espanha chegou a esse local de produção dessa especiaria, a gente também pode chegar. Então, vamos fazer outro percurso. Aí é quando os navegadores se organizam, se orientam para fazer o caminho inverso que fez Cristóvão Colombo, que fez todos os outros navegadores. Eles arrodeavam, entenderam que o planeta era redondo. Olha aí, quem for ficar pensando aí que o Brasil é quadrado, a Terra é quadrada, em nome de Jesus, parem, porque não Terraplanista. Terraplanista. Então, veja, quando eu vi essa história, eu não acreditei, para mim fosse brincadeira, né? Porque a gente recebe tanta coisa na internet. Eu digo, não é possível. Então, rasgaram todo o conhecimento de séculos. Então, a história de Portugal, das navegações, de tudo vai ter que ser refeita. Enfim, eu disse a vocês que Portugal era pioneiro, estou mostrando, e eu posso trazer os livros, indicar para que vocês leiam, quem quiser se aprofundar do assunto. E aí, o que acontece? Portugal vai, reúne todas as condições propícias e se aventura ao mar. A técnica que ele usou, veja bem, ele pegava, saía de marcava determinado ponto com o que a gente chama hoje, eles chamavam lá também, feitorias. Eles iam de uma determinada, saía do porto, de lá de Lisboa, né? Aí navegavam a X milhas para o lado esquerdo, quando a cada 100 milhas eles paravam e via o que é que estava ao redor e colocava uma espécie de entreposto, como se fosse uma marcação para voltar lá, para os guiarem, né? E nos locais que tinha especiarias, que tinha coisas atrativas para fazer negócio, eles botavam um posto mesmo permanente e ia colocando uma pessoa lá para que essa pessoa ficasse fazendo H com a população nativa e juntasse o máximo de coisas que seria interessante para levar para Portugal, ok? Isso, então, vê, assim, de entreposto a entreposto, Portugal dá a volta, meu tio, né, arquitio, Vasco da Gama, como bem disse aí o meu colega Felipe, foi e conseguiu esse feito, virar o cabo da Boa Esperança e chegar o que ele pensava que fosse as Índias. Não era. Era um continente. Era uma ilha na cabeça deles, que eles assim, não tinham a noção ainda exata do tamanho, da dimensão do local que tinha achado, né? Mas acharam, marcaram e ficaram de voltar para fazer o que a gente chama de as expedições de observação. Depois, as expedições para extrair o que tinha de lá, né? E depois, as expedições que vinham para fincar, vamos dizer assim, o local, né? Para tornar ali permanente. Então, as expedições de reconhecimento, tá? Elas chegava, mapeava tudo, escrevia, tudo isso era escrito num diário, desenhado, ia sempre alguém junto com essa especificidade, e normalmente era da igreja, né? A igreja tinha a igreja era a grande detentora do conhecimento desde a Idade Média, e ela continua tendo essas especificidades. Bom, ao fazer isso, Portugal termina chegando às Índias, né? Depois de fazer esse percurso todinho, e várias idas e voltas, até chegar realmente às Índias, e lá eles veem a matriz de onde existia todos aqueles produtos, as especiarias, pimentas, as sedas, os artigos em marfim, tudo aquilo que era novidade, o sal, que até então na Europa não se conhecia o sal, também não se conhecia o açúcar. Isso foi coisa que foi sendo aprimorada com o tempo. Detalhe,
como esse período todinho envolveu 125 anos nessa coisa, a última expedição de Portugal já foi mesmo... São muitos. A gente tem que pegar um globo e ver quantas, não só os países, mas as ilhas, né, próximas, que aí essas ilhas também recebem essa influência, né, dessas localidades. E aí, quando a gente Portugal chega a esse momento, esse domínio. E aí ele chega depois, volta à expedição de reconhecimento ao Brasil, ele observa que, preste atenção, que não existia aqui aquilo que eles estavam esperando encontrar de imediato, que seria o ouro, que a sorte quem teve na divisão foi a Espanha, né? Pegaram a parte da América Central, que exatamente ficavam os impérios incas, maias, né? E lá eles tinham uma tecnologia, os nativos têm tecnologia mais aprimorada. Culturalmente, eles estavam num momento mais adiantado. Então, veja, Portugal, unificando seu território, vai servir de exemplo, de modelo, para que outros países corram atrás e façam isso. E por que a implementação do Estado é importante? Porque é através desta conjuração de forças que você vai criar todas essas medidas que vão ser absolutamente necessárias para a acumulação primitiva de capital. O que seria essa acumulação? Ela viria do comércio. O comércio que você vai estabelecer entre diferentes regiões, trazendo, incorporando para aquela determinada cultura, aquele determinado espaço geográfico, você incorporar novas práticas e táticas de consumo. E aí, veja, a acumulação foi feita pela essa burguesia inicialmente incipiente. E essa acumulação é fundamental para que dê início o que a gente chama o sistema capitalista. E, obviamente, dê início depois, dentro dessa própria rota, né, do sistema de desenvolvimento do sistema capitalista, a industrialização. E aí, toda essa, vamos dizer assim, promoção de transformações que o capital transcorreu desde lá do século XV até os dias atuais. Beleza? E aí, a Europa, os outros estados europeus, começaram a perceber que a dificuldade, quanto mais difícil fosse unificar esse território em torno dessa grande acordão entre os comerciantes, os burgueses nativos e a própria nobreza, né? Que os burgueses achavam que os nobres eram muito snobs e muito, assim, parasitas. Eles achavam que os nobres só queriam viver do bem bom e comer o dele. Então, eles queriam uma posição mais equilibrada. Daí a grande disputa pelo domínio desse controle desse Estado-nação, ou Estado moderno. E aí, veja, por isso que mais para frente, 1630 a 1648, se estabeleceu na Europa uma das grandes guerras que durou 30 anos, a guerra religiosa, que era exatamente a disputa para colocar lá no poder, tá? Reis católicos ou reis protestantes. A interferência da religião nos negócios de Estado foi resolvida na Paz de Westfália em 1648, na Alemanha. Não é interessante isso? Porque a Alemanha era vista como uma cidade mais ou menos neutra, né? E aí, veja, porque dessa fase para cá, o Estado, como organismo, tá? Como empresa, se vocês quiserem pensar, o Estado, ele passa a ser laico.
daí vem a Guerra dos 30 Anos, tá? Entre protestantes, reinos protestantes e católicos. Essa guerra durou 30 anos para, de uma vez por toda, resolver que a ascensão desse rei ao trono não poderia ser mais determinada pela igreja, nem a igreja protestante, nem a igreja católica. Tá certo? E é daí que vem a ideia desse Estado, vamos dizer assim, afastado. Não é que seja um Estado ateu, o povo acredita nisso, mas o pessoal mistura tudo, não entende, não lê, aí fica fazendo essa besteira. A confusão do nécio é aquele que confunde tudo porque não conhece essa história. E aí, veja, a separação dos interesses do Estado dos interesses da igreja se deu exatamente após essa Guerra dos 30 Anos, tá? E quando isso se deu, não havia mais essa interferência do Papa, por exemplo, para determinar que só quem assumiria o trono tal seria o rei católico tal. Ou então, do protestante, de uma monarquia protestante que iria determinar que só quem iria assumir aquele trono era um rei protestante. Não. Isso passou a ser resolvido após isso. Por que isso foi um óbice? Muitos estados-nações deixaram de ser constituídos numa época que deveria ter sido por conta dessa interferência. Veja que interessante. E isso é tão sério que os dois últimos países que demoraram a unificar seu território e, obviamente, saiu de forma retardatária na corrida imperialista foi a Alemanha e Itália. A Alemanha em 1871 e Itália em 1870. O que é que vocês acham disso? E é por isso que na Segunda Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver a Primeira Guerra Mundial envolve a Alemanha, porque a Alemanha unificou seu território tardiamente e vai correr atrás do prejuízo para querer ter acesso à fatia das regiões que foram, vamos dizer assim, separadas, né? Foram fatiadas pela esse regime imperialista, como a Índia, como a Ásia, né? A Oceania. Então, como eles não participaram do bolo, porque não tinha definido ainda essas questões internas, então eles saíram no prejuízo e foram correr atrás desse prejuízo, tá? E aí está aí a origem da Primeira e da Segunda Guerra, que envolve de cara a Alemanha. E a Segunda Guerra, os países do eixo, que também ficaram dentro dessa linha retardatária, que é exatamente Alemanha, Itália e Japão. Certo? Japão por quê? Porque toda a cultura japonesa, ela permitiu que, todo esse equilíbrio, né, de manter essa tradição cultural no Japão, dificultou para que houvesse, né, a unificação, porque vinham as dinastias, e cada dinastia tinha uma órbita, uma ordem a ser seguida, uma ordem, inclusive, hierárquica. E aí, isso mesmo, Felipe. E aí, isso dificultou para que eles também saíssem na corrida por novos territórios, na corrida imperialista por novos territórios, tá certo? E aí, dentro desse cenário, a Segunda Guerra Mundial se coloca exatamente como uma reação desses países por querer também fazer parte dessa corrida imperialista e ter acesso às áreas de fornecimento de matéria-prima, de escoamento de produção, às áreas de fornecimento de ferro, energia. Era isso que estava precisando naquele momento para o desenvolvimento do capitalismo, certo? Então, veja, a acumulação primitiva de capital, ela dá início com
a expansão marítima comercial europeia. Alguma dúvida nisso? Sim ou não? Não. Não. E aí, como é que entra o Brasil nessa história? Como é que vocês acham que o Brasil entra nessa história? Bom, quando Portugal... Eu estou reduzindo muito essa história, porque senão não vai dar tempo da aula terminar. Eu não chego ao texto. Mas quando Portugal viu que não se achou aqui o que ele esperava encontrar, como a Espanha achou, que era os metais preciosos, porque com a política mercantilista, esses estados-nação, para que eles fossem considerados estados fortes, hegemônicos, eles tinham que comprovar a riqueza, eles possuírem bens em ouro, prata e metais preciosos eram aquilo, o termômetro que ia dizer que aquele Estado-nação era forte. Esses metais preciosos também era acompanhado do poderio bélico e o poderio naval. Veja bem, para manter isso tudo precisava de quê? Reservas, dinheiro. E aí é através de onde que vem esse dinheiro? Comércio. E por isso que Portugal fura o bloqueio, né? Que a gente chama o bloqueio ostentado por todas aquelas casas de comércio mediterrâneo. Ele fura esse monopólio, achando caminho alternativo para as Índias, para outros continentes, e trazendo de lá esses produtos que eram de graça. Às vezes ele comercializava, mas às vezes Portugal saqueava, sim, acabava, destruía tudo. Depois foi que eles começaram a ver que essa estratégia só ia dificultar o processo todo, né? Porque toda vez que eles chegassem, ia destruindo a matriz de funcionamento, então eles passam a ter uma outra vibe. Qual era? Bom, vou botar aqui o entreposto, vou botar uma pessoa que tem afinidade com essas pessoas aqui e a gente vai fazer uma espécie de negócio. Quando isso era possível, beleza. Quando não, eles invadiam mesmo e saqueavam e matavam e não queriam nem saber. O que valia era você ter essas especiarias, esses produtos, né? E era extremamente necessário para essa acumulação de capital. Aí, Portugal vai. Quando não vê isso, ele começa a ameaça da França, da Holanda, dos Países Baixos, né, e também da Inglaterra e da França, para querer invadir o Brasil. Aí, quando eles veem que, sobretudo, Espanha e França era aquilo... Espanha ainda tinha o tratado, né? E ele teve um insight de casar o rei Aragão com a rainha de Castela e unificar os reinos em 1640, século XVII. Mas antes disso, era o Tratado de Tordesilhas, né? Exatamente, você está sabendo muito, viu, França? França, é? França, eu acho que você vai dar aula agora, que acha? Eu estou cansada. Aí, o que é que acontece? Felipe, desculpa, Felipe. Aí, o que é que acontece? Portugal vai e diz, não, agora não dá mais para a gente ficar segurando essa situação, essa faixa, esse território enorme, que a gente não tem nem a dimensão do que é. Assim, não temos. Então, a solução vai ser povoar, tá? Aí eles mandam as expedições de reconhecimento, depois as expedições exploratórias e depois as expedições de povoamento. Por isso que aquela história que dizem que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, não foi. Isso é tudo mentirinha para a gente engolir bonito, tá? Não vão cair nessa. Mas, oficialmente, a historiografia é feita pelos poderosos, dominantes, então acharam bonito que ficar desse jeito. Então, fica. Mais questionável, né? E aí, o que acontece? Ao fazer esse povoamento, ele vai convocar os nobres
que tivesse maior condição de pagar pela terra. Também aquela ideia de dizer que só veio para aqui prostituta, ladrões, não é isso também não, viu, gente? Porque Portugal não ia lotear esse território de graça. É outro equívoco que a gente pensa que foi, não foi. Ele vai pegar os nobres, aquelas pessoas comerciantes, inclusive os navegadores, tá? E eles vão oferecer condições, certo? Mínimas para que essas pessoas viessem para aqui. Aí vou dar uma quantidade de terra significativa. Ora, você não tinha nada lá. E você vai ter agora as possessões de terra. Daí a terra corta a história do Brasil. Não só a terra em si, mas a propriedade da terra. Nós somos uma sociedade extremamente... Preste atenção no que eu vou dizer. Se eu estiver mentindo, vocês podem questionar. Mas eu aceito. Mas eu não vou abrir mão facilmente, não, viu? Nós somos uma nação extremamente, veja, conservadora. Tem a ideia de quê? De possessão de terra para a gente, quem tem valor é quem possui bens, e bens aqui no Brasil é a terra. O Brasil nasce agrário e corta toda a sua história, continua investindo muito e seriamente nessa quesito agrário, tanto que hoje é um slogan, né, que a Globo bota aí no horário nobre: o agro é top, o agro é pop, o agro é tudo, certo? Porque é da terra que o Brasil... E agora, essa conjunto de parlamentares que estão no poder, eles faz parte, óbvio, do agronegócio, eles querem nada mais, nada menos, colocar o Brasil como o maior produtor de grãos do planeta. Veja, maior produtor de grãos e carne do planeta. Para fazer isso, eles não vão ter a menor cerimônia, tá, de utilizar, por exemplo, agrotóxicos que já foram banidos em outros países. Mas esse agrotóxico vai garantir grande produtividade, então vamos utilizar. A questão de monoculturas, hoje, se você vê determinadas áreas do norte do país e sul, você vai ter uma grande produção, centro-oeste, né, também, de soja, não é verdade? Gado, não é verdade? Mentira? Quem quiser pode até questionar, mas aí há controvérsias. E a cana-de-açúcar, que naturalmente ela surge, né, aqui no Nordeste, mas ela se expandiu para São Paulo e para outras regiões, tá? Então você vê, e é uma sociedade ainda com a mentalidade escravocrata, certo? Elitista e altamente racista. Pronto, disse, pode ficar com raiva, eu aceito, não tem problema nenhum. Por que isso? Porque está na matriz da mentalidade brasileira. Claro que vai ter exceções. Eu, por acaso, sou uma delas. Mas está na mentalidade exatamente essa perspectiva de que você só é bem visto, ainda é uma mentalidade da nobliarquia portuguesa, tá? E em pensar que você só é reconhecido como tal se você tiver eira, beira ou tribeira. Tribeira é melhor ainda. E vocês sabem o que significa? Isso é um ditado português. Tribeira é aquelas telhado que tem 3 camadinhas. Aqui em Olinda tem muito, né? Casa Forte ali no Monteiro também tem. Então, veja, tribeira, ela detectava que o comerciante ou o senhor de terra, o senhor rural, o oligarca, o dono de engenho,
aquela 3 telhados, ela era uma forma de ostentar, de dizer que o cara podia, o cara tinha dinheiro. E aí, porque a gente está nisso, a gente, ao longo da disciplina, vocês vão saber em que eu me fundamento isso. Não estou falando aleatório, estou falando com base em estudos. E aí, posso dar alguns exemplos a você, dessa questão dessa nobliarquia. A gente tem essa herança, que é tradição, que é conservadora, e como você vê isso, a gente vê, por exemplo, na política. Várias famílias, tá, que se perpetuam no poder de pai, de avô, de pai para filho, para neto, bisneto, trineto, pronto. Por exemplo, Sarney, da vida, passou 70 anos na vida pública. Ainda está lá. Colocou a filha. A ACM da Bahia, mesma coisa. O neto de ACM, o filho não foi porque morreu de infarto, caminhando. Mas o neto é o prefeito atual da Bahia e com promessa de sair para governador. Tá? Aí você tem Collor de Mello no Maceió. A família Collor de Mello é antiquíssima, ela vem desde a época de Vargas, em 30. O avô de Fernando Collor de Mello foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Querem mais exemplo? Aqui em Pernambuco. Querem mais exemplo? Né? Paraíba. Bonifácio, exatamente, Hermes. Então, você tem, veja, a família Magalhães, herdeira do legado de Agamenon Magalhães, que dá nome à grande avenida que corta ali o Derby. Então, são essas grandes representações que estão presentes. Posso indicar 2 trabalhos de tese para você. Agora mesmo, o prefeito está morrendo. O prefeito de São Paulo é neto de Mário Covas, que foi governador. E por aí, minha gente, os maias em Natal fizeram história. Os Coelho aqui em Pernambuco, Petrolina, é de pai para filho, neto, sobrinho, avô, tataravô, se brincar, a família toda. E esta tendência é uma forma de perpetuar poderes, porque quando você coloca na casa parlamentar uma representação e essa representação passa 70 anos, eu pergunto, o que é que você acha que essas pessoas estão fazendo ali? Estão ali olhando, bonitinho, pensando no povo. Olha, depois agora de me aposentar, eu viajei muito pelo Tribunal Regional do Trabalho a serviço. E numa dessas viagens eu fui a Mato Grosso. Fui ao Amazonas, fui ao Mato Grosso do Sul. E eu fiquei impressionada com a vastidão de terras pertencente a quem? Pergunto a você. É daqui, viu? Senador. E foi, inclusive, envolvido com flagrantes de trabalho similar ao escravo. Inocêncio Oliveira. Ele morreu, né? Morreu. Mas tá lá. Deixou para suas famílias. Então, veja, minha gente. Isso é um sinal, né? Já vai, poxa, no instante vai embora, né? Já vou concluir. Bom, então, esse sistema colonial é um sistema extremamente voltado para promover a produção da monocultura açucareira em larga escala para o mercado externo. É baseado no pacto colonial, tá? Entre a colônia e sua metrópole. Nada aqui poderia ser desenvolvido em torno de manufatura, tá? E tudo que foi produzido, certo? Tudo que era produzido aqui ia para a metrópole. De maneira que, como eu tinha colocado, e o sistema colonial aqui, esse sistema, ele servia de colocar o Brasil no alinhamento desse grande polo produtor europeu, em que produzia através da monocultura açucareira, em larga escala para o mercado externo,
E para alimentar esse sistema, ele teria que ser um sistema viável economicamente. Para isso, a mão de obra era uma grande dificuldade. Distribuiu-se as capitanias hereditárias, os títulos de nobreza, a quem veio para cá, e, obviamente, as famílias que vieram com essas pessoas e depois as pessoas que vieram agregadas. Só que não era suficiente para derrubar a mata, arar a terra, fofar, preparar a terra para o plantio. E, além do que, eles foram o tempo todo impactados, dentro desse cenário de invasão, pelas tribos mais guerreiras que aqui existiam na faixa litorânea e que depois vão ser empurradas para o sertão, certo? Então, a gente tem vários tupinambás, tupis, os geis, a gente tem várias nações que eram extremamente aguerridas e que lutaram muito pela terra, mas muitos foram exterminados exatamente porque contra a pólvora é difícil você combater pólvora, canhão, etc. Você combater de igual para igual com setas e flechas, né? Então, vejam, Duarte Coelho foi a família, um dos nobres que receberam grande porção de terra, responsável, inclusive, por povoar aqui de Igaraçu a Olinda, tá? E São Paulo, outra possessão, São Vicente, e por aí a gente vê a distribuição dessas lotes em grandes e vastas extensões de terra para produzir com responsabilidade de cada um. E aí, dentro desse contexto, essa produção toda não foi... Portugal não localizou aqui os metais preciosos, mas produziu o ouro branco, que era o açúcar. E esse ouro branco, como os nativos não foram economicamente viáveis, né, para produzir diuturnamente nessas terras, então foram incorporados um outro sistema de produção, mão de obra, que foi exatamente a africana. E aí essas pessoas vinham para cá, claro, num processo de sequestro, escoeiro de pé, exatamente, Yuri. Aí eles vieram para cá num cenário extremamente difícil, e aqui eles buscavam esses grupos de diferentes nações para que eles não tivessem comunicação. Como a África não era unificada, existiam várias tribos e tribos que se opunham, elas eram inimigas. Então, eles tiveram cuidado de trazer grupos de diferentes para trabalhar aqui, porque isso ia dificultar a comunicação, a organização deles. E aí, a produção em larga escala coloca, a partir do trabalho escravo, a escravidão dura 350 anos oficiais, mas ela não é resolvida apenas com o fim, com a Lei Áurea de 1888, e alguns resquícios da escravidão continuam, inclusive no tempo presente, porque essa mão de obra, ela continua sendo o grande óbice, o grande fosso social que povoou o país, que veio desde o momento em que esses grandes grupos de trabalhadores foram jogados no mercado sem nenhuma condição de sobrevivência à sua própria sorte, e dentro desse cenário, o Estado não tinha condição de absorção dessa mão de obra. Então, essas pessoas vão para as ruas, vão para os centros urbanos mais desenvolvidos, vão ser pedintes, vão ser capoeiristas, vão ser trabalhar com transporte, enfim, vão fazer serviços, mas eles não vão ter uma ocupação, não vão ter uma atividade que seja economicamente viável ao ponto de produzir a sua subsistência. Esse mesmo fosso social se arrasta desde o Império até os dias atuais. Daí a causa de nossas também grandes desigualdade social. Veja, eu falei esse introito todo e não discuti o texto, porque eu observei que estava meio solto, assim, essa história desse texto
embora vocês tenham compreendido, mas eu acho que precisava desse alinhar. Vocês compreenderam? A partir do que eu falei, deu uma noção melhor? Sim, professora. Sim? E agora, eu peço que vocês deem outra leitura com o outro texto que eu vou passar, que é um complemento desse, que é o de Ciro Rezende. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão ler, fichar e botar lá como atividade síncrona, que é sexta-feira, viu? Professora, Oi, Marco. só uma dúvida a respeito dessa atividade para ser entregue quinta-feira. A senhora pediu o fichamento, só que um fichamento separado, no caso, para os 2 documentários, não é isso? Pode ser. Olha, eu preciso... Ou eu que você posso fazer pegue. em um só? Você pode fazer em um só, desde que você trate da questão, que é a questão agrária, a questão da terra, nas duas situações. Porque uma você tem lá na década de 60, aquele filme Brasil Terra Conturbada, e o outro é mais recente. E tem uma questão que foi posta para que vocês raciocinem e façam um alinhamento até do que eu coloquei, do texto que vocês leram, do filme que assistiram, um mais atual e outro mais antigo, para que vocês tirem as suas próprias conclusões, ok? Então, você pode utilizar uma única ficha, fazendo menção aos 2, naquela parte que fica dos comentários. E se aquele espaço for pouco, vocês viram a folha e complementam lá, certo? Certo? Perfeito. Pronto. Olha, eu penso que Robério computou que estava aqui. E aí, o próximo texto para vocês lerem, que é um complemento disso, é exatamente Ciro Rezende, onde ele vai falar da expansão ultramarina europeia. Página 83. É muito parecido, inclusive, né? Até as páginas. Mas Ciro Rezende, ele vai trazer para vocês o olhar do economista. E também não é um texto muito grande, não, tá? Então, eu sempre procuro colocar leituras que sejam rápidas, mas que deem o conteúdo que vocês esperam. Da página 83 a 87, e aí vem, na sequência, a moderna economia mundo, que é essa economia onde o Brasil vai estar inserido dentro desta rota de produção do capital, né? Promoção da acumulação primitiva de capital, e ele entra com um papel fundamental nesse sistema. Esse sistema que é um sistema que envolve o comércio da África, da mão de obra escrava, em troca de fumo, aguardente e outras especiarias, com açúcar, enfim. E você, em contrapartida, traz essa mão de obra para o Brasil, ela vai produzir o açúcar e vai para a Europa. Num dado momento, essa produção vai se diversificar e, em vez de sair aquele açúcar escuro, que é o conhecido demerara, ou açúcar mascavo, a Holanda, tá, vai investir para a produção para a compra desse grande açúcar e o refinamento dele para tornar ele mais aprazível ao vinho, aqueles torrões que chama de açúcar, que tão apreciado pelos ingleses e pela alta monarquia, certo? Francesa, húngara, enfim. Aí, minha gente, é quando o produto vai se diversificando. Bom, esse texto eu vou colocar já na pasta. Vocês vão fazer a mesma coisa, que ele é um complemento desse outro. Aproveita, dá uma relida, e na próxima aula eu vou escolher nomes, na hora assim, ó, para falar uma síntese do que ler, ok? Vamos para lá, 20h06, tá? Bem na medida para vocês pegarem outra aula. Tchauzinho. Boa noite. Tchau, boa noite. E até a Tchau, próxima professora. encontro. Tchau, professora. Boa noite. Tchau. Obrigado pela aula. Álvaro, Ícaro, Persila, eu, Martim, Jéssica, Rafane,